Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de catecismo. Neste vídeo nós vamos tratar de um tema maravilhoso e consolador, a doutrina da providência de Deus. Vamos aprender que o Deus que criou todas as coisas continua sustentando, governando e dirigindo absolutamente tudo de forma sábia, justa e poderosa. Nada escapa do seu controle, nem mesmo os detalhes mais simples da vida, nem os grandes eventos da história. Veremos que Deus age através de causas secundárias, mas também pode intervir diretamente, e que até mesmo o mal e o sofrimento estão, de maneira misteriosa, sob sua soberana direção, sem que ele jamais seja autor do pecado. Estudar a providência é um convite à confiança, ao descanso e à esperança. Então, prepare sua Bíblia, seu coração e vamos juntos aprender mais sobre sobre o Deus que reina com perfeição sobre todas as coisas. Na aula anterior, nós estudamos a doutrina da criação. Aprendemos que Deus criou todas as coisas do nada, por sua palavra poderosa, com ordem, bondade e propósito. Agora, na sequência natural do ensino bíblico, nós trataremos da doutrina da providência, que responde à pergunta: o que Deus está fazendo agora com aquilo que ele criou? Deus, ele não criou o homem e nos deixou ao léu. Ele é um Deus que se relaciona. A criação não foi um ato isolado, como se Deus tivesse dado o mundo e depois se retirado. Pelo contrário, o mesmo Deus que criou o universo, atuante e soberano sobre tudo o que acontece. Isso é o que chamamos de providência divina. Então, o que é que nós podemos iniciar fazendo esse questionamento? O que é providência? O texto bíblico em Mateus 10, 29, 31 nos fala sobre essa temática e nos mostra como a providência é um ato contínuo de Deus. Sustenta, dirige, governa e ordena todas as coisas segundo o conselho da sua vontade para a glória do seu nome. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 5, na seção 1, nos ensina que Deus, ele é o grande criador de todas as coisas, que ele sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, ações e coisas, desde a maior até a menor, pela sua muito sábia e santa providência, segundo a sua presciência infalível e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. Em outras palavras, o que nós aprendemos é que nada acontece por acaso. Tudo o que ocorre, desde um terremoto a uma pétala que cai no chão, desde a história de um império até uma conversa casual, acontece sob o governo direto ou permissivo de Deus. Isso inclui até mesmo as ações das criaturas racionais, como os homens e os anjos. Outra coisa que nós podemos aprender é sobre a eficácia da providência. O texto em Isaías 55, 10 e 11 e o texto de Isaías capítulo 10, versículos 6 e 7, se você puder parar, leia, nos ajuda a compreender.
E nós percebemos que a providência de Deus não é apenas um conhecimento antecipado das coisas, mas uma ação eficaz que realiza os propósitos eternos de Deus. Os seus decretos não são frustrados. Ele não reage aos acontecimentos. Ele os ordena de antemão e os cumpre com exatidão no tempo dele. Deus utiliza causas secundárias, ou seja, meios ordinários como leis, gravidade, empuxo, rotação, translação, decisões humanas, até mesmo atos livres de criaturas. Mas exatamente nada disso está fora do seu domínio. Em certos momentos, ele age diretamente, sem intermediários, de forma milagrosa e sobrenatural, conforme lhe apraz. A doutrina reformada afirma, portanto, que a providência de Deus ela é ativa, contínua e soberana. Não se trata de um mero acompanhamento da história, mas de um governo pessoal, relacional e sábio, exercido segundo os atributos de Deus: a justiça, a misericórdia, a santidade, a bondade, a verdade. E por isso nós devemos entender que nós também somos dele. Somos criaturas, seus filhos. Como Abraham Kuyper disse que não há nesse mundo uma só polegada, um só centímetro que Deus ele não seja dono. E diante da realidade em que o mundo caído vive, como entender Deus, a providência e o pecado? Em Gênesis 50, versículo 20 e 21, nos ajuda a entender um pouco sobre o tema, onde Deus ele transforma mal em bem. Essa talvez seja uma das áreas mais delicadas e profundas da doutrina. Como é que Deus pode ser soberano sobre tudo, inclusive o mal, sem ser o autor do pecado? A resposta bíblica e confessional é clara. Deus permite, dirige e controla os atos pecaminosos, mas ele nunca peca, nem é responsável pelo pecado. Como diz Tiago 1,13, Deus não é tentado pelo mal, nem tenta alguém a pecar. Contudo, ele usa o pecado das criaturas para cumprir os seus santos propósitos, sem violar a liberdade dos mesmos, sem anular a sua responsabilidade. Um exemplo clássico é o caso de José. Seus irmãos o venderam como escravo, um ato perverso, mas Deus, usando até mesmo aquele pecado, preservou a vida de muitos, inclusive a do povo da aliança. José declara: vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Outro exemplo é a crucificação de Cristo. O maior pecado da história, condenar o justo Filho de Deus, foi o meio determinado por Deus para a nossa salvação. Deus ele tem o poder de transformar mal em bem. E nessa estrutura da providência, se você puder ler o texto de Samuel, 2 Samuel capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 25, nos traz um entendimento sobre essa estrutura. Nós podemos ver que a providência de Deus ela opera dentro de uma estrutura organizada, onde diferentes sistemas elas estão interrelacionados. O sistema físico. Deus ele governa o universo natural.
as estações, os ciclos da natureza, as leis da física, tudo opera com ordem, porque Deus o sustenta. Por isso que no início dessa aula eu afirmei que estudar a providência é uma sequência lógica do entendimento sobre Deus e aquilo que Ele revelou para nós. O segundo aspecto dessa estrutura que se relaciona, primeiro, o sistema físico, segundo, o sistema moral. É que Deus ele governa as ações humanas, ainda que sejamos agentes livres, estamos debaixo da sua soberania. Então, esse sistema moral, nós somos livres, mas estamos debaixo do cuidado do Senhor. E o terceiro é um sistema espiritual, onde inclui a ação do Espírito Santo, onde a graça comum sendo oferecida a todos e a graça eficaz concedida somente aos eleitos. Todas estas coisas, tudo isso está subordinado à soberania de Deus, que coordena todas as coisas para cumprir seus fins eternos. Então numa discussão, em dúvidas sobre a providência e a responsabilidade humana. Como é que essas duas coisas elas podem caminhar? Embora Deus seja soberano, os homens continuam sendo responsáveis por seus atos. A providência não elimina a liberdade da vontade humana, mas ela garante que essa liberdade nunca escapará dos propósitos divinos. Deus pode usar até mesmo decisões erradas ou injustas para trazer justiça, disciplina ou redenção, conforme o seu plano perfeito. Por isso, devemos reagir à providência de Deus sempre com humildade, submissão e confiança. E para nós entendermos a graça comum, a graça eficaz e a providência, o texto de Marcos capítulo 4, versículo 11 e 12, nos ajuda a compreender um pouco sobre isso. Mas o que nós podemos entender é que a providência também se manifesta na forma como Deus distribui suas bênçãos. Pela graça comum. Deus permite que pessoas não regeneradas experimentem coisas boas, como talentos, família, uma sabedoria natural, um progresso científico. Isso faz parte da sua bondade geral. Ele faz o sol nascer sobre justos e injustos. E a graça é eficaz. É a ação do Espírito Santo no coração dos eleitos, que conduz à fé e à salvação. Então, o Senhor, na sua providência, Ele mostra como a graça é algo extremamente bom. Porque tanto talentos, família, sabedoria natural, progresso científico, por conta do pecado nós não merecíamos progredir, sim regredir. Mas ainda assim Deus é bondoso. A salvação, a mudança no coração dos eleitos que nos conduz à fé e à salvação. Por isso, Deus ele também usa a providência para disciplinar o seu povo, moldando o caráter dos crentes e nos conduzindo a uma maturidade. Leia o texto de Hebreus, capítulo 12, do versículo 6 ao versículo 11. Ao mesmo tempo, Deus abandonou judicialmente os ímpios, a dureza dos seus próprios corações. Veja o que diz Romanos capítulo 1, do versículo 24 ao versículo 28. Essa ação é parte da sua justiça. E como é que nós podemos aprender e aplicar de maneira prática alguns aspectos da doutrina da providência? Um primeiro aspecto é o consolo na aflição. Nós sabemos que Deus tem
um propósito até nas provações. Nada é em vão. Uma segunda coisa é a esperança nas dificuldades. A providência garante que Deus está trabalhando, mesmo quando nós não vemos. Uma terceira coisa é a gratidão nas bênçãos. Tudo o que temos vem das mãos de Deus. Agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Outra coisa muito importante que a doutrina da providência nos ajuda é a confiança no futuro. Nós não somos entregues ao acaso, mas conduzidos por um Pai soberano e bom. Por isso o nosso futuro pertence a Deus e amém por isso. Nós não sabemos, mas sabemos que nós somos entregues e conduzidos a um Pai soberano e bom. Por isso, o que nós podemos entender e aprender é que a providência é uma das doutrinas mais consoladoras e gloriosas da teologia cristã. Ela nos mostra que Deus está no controle, mesmo no caos, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, segundo o seu eterno propósito. Com essa certeza, o crente não pode descansar somente por aquilo que ele está sentindo ou aquilo que ele está vendo. Mas com essa certeza, o crente pode descansar mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio às dificuldades, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, sabendo que Deus está presente, ativo e fiel em todas as circunstâncias. E que o Senhor possa trazer este consolo na tua vida. Amém. Nós chegamos ao fim de mais uma aula do nosso curso de catecúmenos. Hoje nós vimos que Deus não apenas criou todas as coisas, mas que Ele continua governando cada detalhe do universo com sabedoria e propósito. Sua providência ela é contínua, eficaz e sempre visa a manifestação da sua glória. Aprendemos que mesmo em meio à dor, ao mal e às circunstâncias difíceis, Deus ele permanece no controle, está sempre operando para cumprir o seu eterno propósito, tanto no mundo quanto em nossas vidas. Que essa doutrina traga conforto nas aflições, segurança nos dias difíceis e confiança plena no Deus que está sempre presente e agindo. Se esta aula te edificou de alguma forma, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com outros irmãos e amigos que precisam conhecer mais profundamente os caminhos do Senhor. Que Deus te abençoe e, se assim for da vontade dEle, se assim Ele permitir, nos vemos na próxima aula.